acertamos como seria a cena final dessa segunda temporada do live action de One Piece. Acertamos também que o Color Trap da Miss Godewijk iria ser trabalhado com um excesso de drama no live action. Por quê? Porque é um live action. Além de outras coisas que acertamos, hein? E como é que eu acertei tudo isso? É porque eu sou mais que vocês? Não. É porque eu sei o que é uma adaptação. E já consigo imaginar como as coisas vão ser feitas. One Piece Live Action não comete o erro das outras adaptações aí da Netflix, Resident Evil, The Witcher, onde os produtores e roteiristas tiram coisas das nádegas e forçam no universo dos autores. Forçam as próprias histórias de uma maneira como se estivessem competindo, lutando contra o autor e seu universo. Aqui no live action de One Piece, galera, eles usam e se aproveitam de toda a literatura do universo de One Piece. Material recente do mangá foi usado agora para substancializar o arco de Lookdown. Essa coisa que não deveria aparecer nesse início. Acharam coerente em colocar e foi. Planos descartados do Oda que o Oda nem conseguiu usar no mangá. Pois vai usar no live action, já que é uma adaptação. Pegou, usaram o que o Oda queria, dando uma nova cara, sem perder o propósito da narrativa. Materiais adjacentes, que nem pelo Oda é feito, mas que completam o universo de One Piece. E quem é fã do canal, fã de One Piece, tá ligado em que elementos são esses aí que foram aproveitados pelo live action. Galera, mesmo qualquer mudança do live action não é em vão. Ela obedece um propósito artístico e constrói uma narrativa linear e coerente, tanto com o universo de One Piece, quanto com o arco da Baroque Works. Tá tudo lá. É uma adaptação, não é igual ao mangá, mas é igual ao mangá. Cara, esse live action de One Piece é um presente para os fãs, e eu vou lhe ajudar a perceber isso falando sobre os 8 primeiros episódios, enquanto eu ensino sim, deixo nítido o que é uma adaptação. Simbora, porque cara, foi cinema sim, essa segunda temporada de One Piece da Netflix. Olá galera, eu sou o Gui Tassiano, bem-vindo ao canal. Já fiz materiais do live action antes, assim como faço vários materiais de One Piece. Acertamos muita coisa no último vídeo. E fique até o final desse vídeo, porque o live action, pela primeira vez eu vi, ele não só usa a história, como ele até complementa partes do mangá que estavam soltas, partes do mangá que o Oda não criou, e pode até nos ter dado spoilers sobre a real Akuma no Mi do Dragon, que eu canto muito aqui no canal, qual seja. Mas para começar direitinho, vamos tirar o elefante da sala. Galera, uma adaptação não é um bingo. Não é, teve isso, teve aqui, opa, da mesma cor. Não é assim, não é assim, não é um bingo. Do que adianta marcar igual ao mangá, se eu não pego a essência da obra e construo a história com base na realidade da mídia a qual está sendo adaptada? Que aqui no caso é a realidade do live action. Nem o anime nem o mangá são iguais. O One Piece tem muitas mídias, tem mídias teatrais e etc. E o gostoso é ver como todas adaptam as histórias com os seus recursos ou como manobram elas sem trair o universo do nosso Chapéu de Palha e a literatura do Oda. Na verdade, o Oda está ajudando muito aqui e todas as mudanças estão sendo aprovadas por ele. Ele é uma releitura dos primeiros arcos que o Oda criou há mais de 20 anos, com coisas que ele poderia ter aproveitado na época e não tinham na época para ele aproveitar. Vamos deixar tudo nítido. Vamos primeiro falar do primeiro episódio. Primeiro episódio eu adorei. Começou apresentando a Baroque Works e dando muita aura aos vilões. E como eu falei aqui, toda decisão, toda mudança tem propósito. As Baroque Works não iniciaram, né, o Mr. 5, a Nico Robin, a Miss Valentine. Eles não apareceram por aparecer, por fanservice, por fã punhetar os vilões. Não. Eles apareceram utilizando, né, o subproduto que foi a morte do Mr. 7 para o Zoro. Morte essa que só foi falada em SBS no mangá. Aqui eles deram emprego narrativo à existência do Mr. 7 e as consequências do Zoro ter matado
eles vêm, invadem uma base da marinha pra ver no necrotério e confirmarem a morte do Mr. Set. Cara, olha isso. Uma brecha, uma exploração narrativa, onde agora podemos nos ter a primeira imersão do live action pela perspectiva dos vilões. E qualquer vilão ou personagem aqui, já que esse live action já dá pra perceber que a pegada dele é a performance, a performática, eles são muito bem aproveitados. Esses vilões são randoms no mangá, mas são muito bem aproveitados aqui. Eles são vilões de arco, são levados, eles farmam uma certa aura no início. E eu sei que o Oda gostou muito disso, porque o Oda detesta, além de ter pouco tempo de quadro para abordar os vilões no mangá, ele detesta quando seus vilões são tirados pra merda. E hoje em dia, com muitas conversas aí sobre o mangá, quase todo personagem do passado é chamado bucha. Que bom que no live action temos um aproveitamento, uma abordagem, onde reforça um senso de perigo para esses personagens iniciais da trama. Daí temos a interação do bando dos chapéus de palha, que flui, que é dinâmica, é igual ao mangá. Parênteses, é igual ao mangá, muito provavelmente porque tem pouca gente. Um dos perigos de One Piece, que o mangá sofre disso, é que quanto mais gente entra no navio, ficam mais núcleos, mais personagens, e a dinâmica às vezes não se dá tão fluida, bagunçada, já que o Oda tem um limite de páginas e de quadros para escrever no mangá. Será que o live action, já que se trata de uma adaptação da mídia mangá para uma mídia audiovisual, será que vai sofrer desse problema? Se tiver muita gente no navio, dá problema nas cenas de interação. E nesse primeiro episódio, chegamos a Lothal, onde a galera vai comprar espada, vai comprar roupa, vai se preparar para a jornada. Galera, a estrutura do Lothal tá idêntica ao mangá, tá fidelíssima. Não só isso, como eu já disse no meu último vídeo, que eu tava prevendo muita coisa do live action. Cara, se assistir, você vai ver lá que explode o cabeção. Cara, Lothal era um arco sucateado. Era um arco onde o Oda não conseguiu colocar tudo o que ele queria. Mas o senso de trabalho em Lothal aqui no live action foi muito proveitoso. Para começar, eles adiantaram o Bartolomeu Canibal. Bartolomeu Canibal é o personagem de cabelo verde que vira um fanzaço do Luffy. O propósito da vida dele é inspirado no Luffy. E que só aparece mais de 700 capítulos depois do mangá. Meu amigo, o homem aparece longe. E sem dúvida é um retcon. O Oda criou, eu criei esse personagem aqui. Ele tava lá em Lothal, viu o Luffy e se inspirou nele. Beleza, Oda, tu criou com a obra andando. Mas aqui nessa adaptação, a gente vai mostrar que ele existiu desde o começo. Bartolomeu é arrastado para contemplar o Luffy lidando com a Álvida, lidando com o Bug. Cara, já plantaram a semente muito bem plantada e mais visível que no mangá, que na mídia do mangá. Galera, uma adaptação não estraga o mangá e também não melhora o mangá. O mangá é mangá, o anime é anime, o live action é live action. Eu só estou colocando os pontos proveitosos que o live action mostrou em uma releitura da história, agora com todo o material que temos de One Piece para ele se aproveitar nesse início. E isso ele está fazendo muito bem. Soltaram coisas como falar do filho de Roger. Roger fala que tem um filho. Mencionaram God Valley, o Garp como herói de God Valley. Coisas que apareceram, acredito, recentemente no mangá. Esse papo de God Valley aí. Mas isso aí você vai saber com a obra andando. Cara, muito bem encaixado, muito bem proveitoso. Tão bebê. Os caras estão lendo o mangá. Os caras estão lendo. Finalmente é alguém que lê a obra que está adaptando. Tudo encaixado de forma coerente. Mas aqui vai. Um homem que sempre me decepciona é o Dragon. A vez que o Dragon mita mais é no capítulo 100 de One Piece. Ele mita, ele é imponente, ele é do caramba. Mas ao longo desses 20 anos, ele já traiu minhas expectativas. Espero muito, ele não me entrega nada. Aqui no live action, parece que o Dragon me decepcionou também. Não falo do ator. O ator tá massa, tá imponente, as vozes. Eu falo do pouco tempo de tela. Aqui ele teve muito pouco tempo de tela, o Dragon. Mas tempo suficiente para quebrar a cara de alguns, galera. Prestem atenção. Ele confirmou praticamente a Akuma no Mi. A Akuma no Mi. O live action está usando materiais atuais do mangá e materiais que nem a gente, leitor, tinha no tempo que o live action estava gravado. Ou seja, o Oda vazou material para o live action. O criador de One Piece vazou.
E há mais de 20 anos a gente tem suspeitas de qual é o poder do Dragon, qual é sua Akuma no Mi. Pelo menos eu sigo numa aposta só durante toda a minha vida. Tem 1001 teorias aí, que o poder do Dragon é isso, que o poder do Dragon é aquilo. Estão dizendo agora que ele vira um cobrão gigante, que ele é uma criatura e cheia de poderes místicos. Nada disso. Dragon é o que o Oda criou para ele ser. Ele é usuário da Kazekage no Mi, ele é o Homem-Vento. Isso aqui é teoria, galera, não tô dando spoiler não. O Dragon é Homem-Vento, ele controla o vento na primeira aparição do Lugtal, papapá. Ah, Tassiano, mas ele pode controlar virando um animal. Beleza, mas observa o live action. Quando o vento sopra a fumaça do Smoker, o Dragon vai junto, o Dragon some e vai junto ao vento, como se tivesse fundido a ele, como se tivesse virado o vento. O Dragon aparentemente virou vento no live action. Ele foi, ele sumiu com a fumaça do Smoker pelos corredores, como se tivesse virado vento. E quem vira o elemento da natureza não é animal, não é criatura. Quem vira o elemento da natureza é Logia, são as frutas elementares. E o Dragon tem uma das mais poderosas, tem a do vento. E o live action pode ter confirmado essa aposta que eu canto de galo aqui há muito tempo. Kazekage não. Aqui Smoker não é bucha, o que me deixa muito feliz, imponente, gostei da dublagem, gostei da Tashigi também. Mas, pontinho negativo, faltou o épico. A saída do Luffy de Lugtal é feito com uma narrativa de fundo muito épica, sobre desbravar os mares, sobre o homem undestinado, sobre as palavras de Roger. O Dragon contemplou aqui de maneira muito fria. Eu queria mais relances sobre como a tempestade, como o vento está empurrando a vela, tudo a favor dos Mugiwaras, e o semblante das falas do Roger em fundo à sua jornada. Isso no mangá constrói o épico. Aqui o épico foi meio frio. Foi sim, esse final aqui o épico foi meio frio. Segundo episódio foi o que mais teve carga emotiva, que foi o da Labon. Minha namorada chorou. Pessoas que nunca leram One Piece choraram. E se chorou, sinal que a adaptação está conseguindo criar o elo emocional e fornecer experiência ao telespectador. As pessoas estão vivendo One Piece, estão se importando com One Piece, estão se emocionando com os personagens. Atingiu. Isso é riqueza. A adaptação tá mandando bem. Aproveitaram já o Brook aqui, que, meu Deus... Cara, pro cara ser hater dessa adaptação, o cara tem que ir muito longe. Eu tô com o preceito da ideia, galera, que o pessoal faz muita mudança de etnia desnecessária só pra capitalizar a identidade aí nas suas produções, né? Farmar um dinheirinho ou farmar uma boa imagem às empresas, as adaptações aí, mas estão por causa de nada, não estão pró minoria nada, estão usando o povo, geralmente sempre é assim, e isso quando vai de encontro a cagar o roteiro, é muito prejudicial, então eu também sou muito contra. Só que esse ódio, e muito por alguns canais aí, aprenderem a farmar dinheiro com esse ódio, a coisa deixou de ser crítica e virou conspiração, veneno. Ficou muito tóxico discussões onde a galera só vê o plástico, só vê o superficial e não vê o todo. Não vive o todo para saber se está bem adaptado ou não, se está crucificando o roteiro ou não. Não é o caso do Brook, pelo amor de Deus. A galera tá forçando tanto defeito, alguns, né? Muito poucos. Ainda bem que foi recorde histórico aí. Netflix arrasou, a maioria dos fãs e dos críticos amaram o live action. Então, pra odiar, pra criticar, a galera tá tirando muita coisa da bunda, viu? Porque criticaram porque o Brook não é negro no mangá, disseram. Aí, pelo amor de Deus, né? É o que eu falo. Vendo só o superficial. A toxicidade de uma batalha cultural derreteu o cérebro de muitos, capazes de não mais conseguirem averiguar boas críticas, averiguar o universo, averiguar se a essência da obra tá ali. E se focar, sei lá, como se fosse uma cartela de pintura. Você vai numa loja de tinta, tem as cartelas de pintura, eles ficam olhando isso pra ver se o personagem tá igual. Com a Vivi foi do mesmo jeito, eu tenho um vídeo explicando aqui porque a Vivi foi perfeita. Muitos assistiram e disseram, pô, cara, tu me convenceu, tu não só falou merda não, tu realmente mostrou o material do Oda, tu mostrou como essa Vivi tá coerente. Eu mostrei sim, vai lá no vídeo. E aqui no Brook eu não preciso mostrar nada. Aqui é uma cegueira seletiva mesmo. O cara diz, pô, o Brook não é negro no mangá. O cara tem um Black Power. O cara canta blues. O cara tem fenótipos nos lábios que são comuns à genética afrodescendente. Tá tudo ali. Mas no mangá é mais claro. Aí não é...
Cara, tá tudo ali. A proposta para a adaptação já tá entregue, tá tudo ali. Como assim você não viu isso? Se não viu isso, não vai ver nada além do superficial. Aí é sacanagem, aí é sacanagem. Igual um certo personagem do mangá, que quando apareceu, todo mundo disse, eita, ele é negro, ele é um negrão forte e tal, pá. Sim, eu não vou dizer quem é esse personagem não, porque muita gente não chegou no mangá ainda, mas é um personagem que todo mundo ama. Só que quando saiu a color oficial do mangá, ele não tinha o tom de pele tão negro. Só que ele tem as características fenótipas, então se for adaptado, certeza, vai ser negro no live action, que é oportuno a isso. É oportunidade, é a palavra-chave. Oportunidade e fidelidade da literatura, da obra, a essência da obra. Galera fica usando essência, sem saber nem o que isso quer dizer. Criticaram a cena do Luffy dançando e cantando pra Labum, meu Deus! Por quê? Porque sentiram vergonha alheia, meu Deus! Deixa eu lhe contar uma coisa sobre a adaptação. Tá ligado no mangá, os Mugiwaras fazendo caras e bocas, os olhos saltando pra fora, eles em várias poses cômicas. Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre a adaptação. Não é o mangá. Se você tira esse tipo de cena do mangá pra fora e vê pessoas de carne e osso fazendo trejeitos, fazendo umas coisas meio bobinhas, umas caras e bocas que japoneses gostam de colocar até nos filmes, mas na cultura hollywoodiana não é comum, você vai se constranger. Vai ser quase um vale da estranheza, porque é estranho, porque é outra mídia. É por isso que existe a adaptação, não é pra fazer igual, é pra extrair o máximo possível dentro do que a mídia oferece. E aqui foi sensacional. Aquela dança do Luffy é muito a cara do Luffy. Ele cantar Brinks no Sake, porque agora o Oda tem Brinks no Sake, a música lendária dos piratas. O Oda agora tem. Na época que fez o mangá, ele não tinha essa música pronta, mas agora tem. Então trazer Brinks no Sake pro Luffy cantar e através disso construir um elo com a Labum é muito mais coerente do que foi a solução do mangá, que é o Luffy descer cacete na baleia e depois viraram brothers. Pô, desci cacete aqui na baleia, viramos amigos. Aqui não, aqui ele constrói uma ponta. Ó, cantei a mesma música que tá no seu coração, Labum. Cantei a mesma música dos Rumble Pirates. E vamos fazer uma promessa aqui, que a gente é brother agora. Cara, coerência. As decisões todas do live action obedecem a uma coerência. Cinema. Aí a pessoa reclama, pô, nada a ver, o live action não se leva a sério. Como assim não se leva a sério? Vive dizendo as coisas têm que ter essência. A essência galhofa de One Piece tá aqui. Com uma dose de emotivo. Pelo amor de Deus, você não sabe o que é essência, você não tá enxergando o que é essência. Você apenas está com a dissonância sensorial de ver esse tipo de cena com pessoas de carne e osso. Não é à toa que o live action não vai colocar os olhos dos personagens para se esticar como se fossem desenhos animados, igual temos cenas no mangá. Não, tá bem adaptado sim, tá cinema sim. E por último, a observação do episódio 2 é que o York tá muito sarado e bonitão. Meu amigo, o York tá... nunca dei merda nenhuma pro York, mas o York aqui eu gostei, hein? Não sou gay não, é porque o bicho tá presença. Sim, e o Brook tá muito foda, sim. Sinto muito, galera, o Brook tá perfeito. Quando o cara anda assim, o tocar dele e até a maneira dele falar assim, ele barganhando bebida com o cara. Cara, tá muito Brook ali, pelo amor de Deus. Como é que você não vê isso, meu compadre? Tá sim, escolha excelente. Lógico que o Brook seria negro, pelo amor de Deus. Essa galera. No episódio 3, focado nas Baroque Walks, os vilões estão mais imponentes e são levados à trama e não randomizados. Eu subestimei a escolha do Igaran, porque eu não achei legal o Igaran negro, sim. Como eu disse, tem decisões. Não achei o Igaran negro e eu achei ele baixinho. Achei que não condizia com o Igaran. Talvez uma etnia hispânica seria melhor pra ele, eu vi a galera dizendo. Concordo. Só que, cara, quando o ator começou a teatralizar o Igaran, cara, puta que pariu. Ali estudou bem o personagem. O cara já chega com o Igaran e começa a falar. Cara, é os trejeitos, é os nuances, é o cômico, as bobices dos personagens no mangá. O cara vestiu o personagem, o cara estudou o personagem. Muito melhor do que o Kuro na primeira temporada, galera. O Kuro da primeira temporada, ele não vestiu tanto o Kuro. Ele tentou investir mais teatralidade excessiva. As performances do Kuro. O que custou um pouco da vibe da identidade do Kuro. Aquele Kuro da primeira temporada não tava tão... É por isso que eu digo, não é um bingo, não adianta ser parecido. Teatralidade daquele...
Mas esse Garand, cara, tá maravilhoso. As batalhas, o senso de perigo com a Baroque Works nesse episódio 3, maravilhoso. Porém, aqui sim, teve mais peso no mangá. O mangá, essa batalha do Zoro vs 100, foi mais emocionante, sim, no mangá. O peso da morte do Igaran foi mais... Foi duas escolhas diferentes. Enquanto aqui trabalha o sacrifício, lá trabalha a morte de uma maneira mórbida, de uma maneira repentina. Além de a culpada pela morte do Igaran ser a Miss Al-Sunday, né? Não tivemos Karu com a Vivi. Aí eu disse, como assim sem Karu? Já sei, vamos botar na terceira temporada. Na verdade, esse é um problema que vamos falar mais adiante. Um problema sobre as criaturas do mundo de One Piece. E abriram mão da revelação da Vivi em Whiskey Peak, que é aqui que ela revela quem é o Mr. Zero. Que o Mr. Zero é Crocodile. É aqui que ela revela. Mas abriram mão. Era uma cena muito engraçada, que eu cago de rir no mangá. É muito cômica a cena. Mas ela abriu mão. Por quê? Porque a adaptação, galera, é você contar a mesma história de uma forma funcional. Não igual, mas funcional. Que funcione, que tenha linearidade narrativa e que alimente o senso completo do arco. A sua própria característica da mídia que está sendo adaptada. Trocaram dela fazer a revelação aqui para encerrarem com ela fazendo a revelação no final do live action e as palavras dela servirem de ponte e de fundo para a apresentação do Joey Manganiello como Crocodile. Isso é uma escolha... Você vai... Ah, não foi igual ao mangá, mas você vai negar que isso é uma boa escolha artística? Você não vai negar. Tá aprendendo com a adaptação, né? Ó, não tá igual, mas tá proveitoso, chegou no mesmo lugar e produziu ainda algum tipo de impacto. Ali foi impacto cômico. Aqui foi um impacto de apresentação, entonar a identidade do vilão enquanto mostra na tela. Tá vendo? São escolhas. Galera, eu já adaptei eu já adaptei roteiro pra mangá. E é complicado pra caramba. Cada quadro que você vai desenhar, desse quadro pra esse, você pensa em muitas coisas. Como vai ser a leitura? Vai caber tudo nessa página? Eita, será que a dinâmica eu salto pra cá? É muitas decisões. Imagine um live action que você tem que se preocupar com a iluminação, com os efeitos especiais. Cara, vamos aprender o que é adaptação, né, galera? Quarto episódio, tivemos os gigantes. Se eu não me engano, os gigantes eu gostei da voz. Eu acho que a fatalidade entre os gigantes foi trocada, né, galera? Foi trocada. Eu acho que quem é vítima... O gigante que é vítima do Mr. 3 no mangá, aqui é o gigante oposto. Não sei porquê, mas ok, essa aqui eu achei meio aleatória a decisão, mas ok. Porém, nesse arco aí de Lily Garden, os gigantes aqui construíram um excelente elo com o Sop, que foi muito bem trabalhado, foi muito bem explorado, o seu desejo para ser o grande guerreiro do mar. O Sop foi muito funcional, cara, foi maravilhoso sim. Para que você não entendeu, os gigantes estão com as armas enferrujadas. Por isso que o golpe final de um dos gigantes no outro não acometeu a sua morte. E tivemos uma confirmação aqui que eu sempre... Cara, Oda não cria tudo desde o início. Ele cria muita coisa em cima da hora. E uma das coisas que o Oda cria em cima da hora foi o Nika. Alguns não aceitam que ele criou Nika em cima da hora. E o live action prova que sim, ele não tinha Nika desde o começo. Porque o texto a qual os gigantes falam sobre seus deuses aqui, eles já incluem pelo deus do sol, Nika. Só que no original eles falam pelo deus da guerra. E não citam o nome. Se Nika tivesse sido criado desde o início, eles estariam no texto original e inicial lá de trás. E não custava nada ser mencionado pelos gigantes aqui. Mas no lugar dele ser mencionado, foi mencionado o tal deus da guerra. Agora, na adaptação, os textos dos gigantes aqui no live action foi um texto adaptado e não um texto igual ao mangá. Por quê? Porque agora sim deu tempo do Oda criar a Nika. Quanto mais literatura, quanto mais material do universo de One Piece aparece, mais eu sei que eu tô certo em dizer que o Oda não criou Nika desde o começo. Mr. 3 foi realmente trabalhado como um gênio excêntrico e meticuloso, um assassino calmo e artístico. O ator do Mr. 3 foi cinema. Ele vestiu todos os trejeitos do Mr. 3, as maneiras de falar sim, sim. Cara,
foi sensacional. E deixaram a pele dele bem branca mesmo. Olha aí o pessoal que fica procurando cartela de casa de pintura pra ver se os personagens estão fiel. Aqui ele tá meio mais branco que o mangá. Por quê? Porque é de característica esse cara aí ser uma vela. Ele comeu a Dorodoro no Mi. Então ele é uma vela. Vamos deixar ele mais branco que nem uma vela. Decisão artística oportuna sim. Tem motivo, tem propósito, não é aleatória. Mas sabe o que tá bem diferente? É a Miss Golden Week. A Miss Golden Week, galera, nesse episódio, ela tá bem mais homicida do que a personalidade dela no mangá. Cara, ela é uma patola. Ela é inocentezinha assim. Ela não é homicida. Ela não é maquiavélica, maligna. Ela não briga assim, atrita com o Mr. 3. Não. Mas eu entendo que tiveram que dar essa natureza mais horripilante a ela pra, como eu previ no meu vídeo de esquenta antes do live action, a cena dos color traps terem mais impacto, terem mais drama. Porque se é audiovisual, bebe-se também do drama, para os atores poderem performar suas expressões, que no mangá é instantâneo, que no mangá é rápido, mas aqui as expressões se movem. E o ator do Luffy, galera, arrasou. Você vê ele lutando contra o poder das Color Trap em cenas tensas e dramáticas, lacrimejando. Cara, aqui ele arrasou. Aqui foi uma cena onde ele se prova ator. Aí vem alguns pontos que eu não gostei. Nerfaram a sorte do Luffy. Luffy é um personagem bem sortudo. Aquela cena em que o Mr. 3 faz uns 50 clones de si, de cera, e o Luffy fica perdido lá entre eles. Cara, no mangá o Luffy acerta de primeira. Porque o Luffy tem sorte. O Luffy ainda diz quando acerta de primeira: ah, foi meu instinto. Não foi haki essas coisas não, galera. Foi instinto. Meu instinto, minha intuição. Pá! Acertou de primeira. Porque o Luffy é muito sortudo. Se fosse um RPG, ele teria lá sorte na ficha bem destacada. Aqui, cara, aqui tem hora que só sobra 2 Mr. 3 e o Luffy ainda erra. Aqui tiraram o homem pra azarado, né? Pra segurar mais o golpe final que ele iria dar no Mr. 3. Também não gostei deles não usarem fogo como a fraqueza do Mr. 3. Galera, pra pessoa ser salva da cera, se usa fogo. Aqui conseguiram quebrar, usaram o poder daquilo no Mi, o sopro lá arrasando. Cara, fogo é melhor, é mais coerente, porque a cera pode ficar mais dura do que aço, não importa. Ela ainda é cera, e as Akumas no Mi respondem a regras próprias. Fraqueza do Mr. 3, não importa quão duro fica a cera, é fogo, derrete como vela normal. Não aproveitaram disso aqui, isso aqui foi mancado. E a Nami não lutou nua? Como assim a Nami não lutou nua? Nami luta quase só de biquíni aí, por causa justamente do fogo que usaram para libertar eles das estátuas. Ah, é pra não mostrar o corpo tão explícito da atriz. Conversa, porque ela já mostrou lá na cena do navio e tanto os peitorais do Zoro quanto a Nami de biquíni já ganharam as mídias sociais aí. Tá todo mundo babando. Foi, Viviel. Não sei por que não usaram. Porque o pretexto pra Nami ficar doente é ela ser mordida por um inseto justamente porque tava nua numa floresta, numa selva pré-histórica. Bom, mas teve o comedor de ilha. O lendário Hakoku, que eu já trouxe aqui no canal, que é a técnica por muito tempo mais poderosa de One Piece. Foi usada meio rápida, foi usada meio nas pressas com medo do CGI, que por sinal tem dinossauros que às vezes os CGI estão zoados, como o T-Rex lá, mas ok, mas é funcional para a história o terror do comedor de ilha e dos gigantes destruindo suas armas ao abrir um buraco na pança deles enquanto os Mugiwaras vão embora. Adoro. E não vou nem entrar na cena do Sanji versus os Azarados, meu amigo, que... Sanji passando trote que nem um moção pro Mr. Zero, hein? O Crocodile. Só no trote. Ah, alguns estão reclamando, oxa, a Nami lutando com a Miss Valentine, a Nami é muito forte, a Nami ela não é tão forte assim. Galera, vamos entender. Primeiro, é uma adaptação. Como eu falei, se você ficou constrangido na cena da baleia, One Piece vive de caricaturização. Os gags dos personagens são muito caricados e inflados no mangá. Aqui tiveram que diminuir um pouco. Sanji, a taradice do Sanji é diminuída aqui. O medo do Usopp é apenas retroativismo aqui. O Usopp luta de boa. Por quê? Porque não há tempo para cenas de mostrar o cara correndo, o cara se escondendo em tempo de tela, o cara juntando força toda vez que tiver um combate. Além de que a adaptação aqui se baseia muito também em uma adaptação de One Piece chamada One Piece Premiere Show,
que é o teatro de One Piece. One Piece, o mangá de One Piece já foi adaptado pro teatro. Eu já assisti premiere shows, são muito bons. E lá você, eu não entendo, no teatro você vai com a cabeça aberta dizendo, pô, legal como fizeram esse efeito, pô, legal as coreografias de todo mundo. Você vai com a cabeça aberta, porque no live action você não entende que isso faz parte da performance. Não só a Nami, não só o Sop, todos os protas e os vilões vão ter performances. Os atores vão ser bem usados. Eles vão pular, eles vão dar cambalhota, eles vão lutar, eles vão... Porque não há tempo pra reforçar tanto caricaturas em uma mídia que não é caricata. O mangá que é. Então, o medo do Sop vai ser oportuno ao formato da mídia. E ele vai performar a luta. A Paixonite do Sanji vai ser mais galanteadora. Eu queria mais boba assim, mais boba. Bora lá pra isso aí. Mas faz parte da mídia. A Nami vai lutar sim, porque se os random estão performando, estão dando mortal, estão dando escambau, é a proposta que todo ator, que ator que tá sendo pago, performe bem as lutas, performe bem o personagem lutando, e a Nami não é exceção, ela vai performar sim, assim como vários randoms aí da Baroque Works performaram também. Aí vamos pegar o episódio 6, 7 e 8, Drum. Cara, eu acertei até quais seriam cada episódio antes de ver qualquer spoiler aqui com minha namorada. Ó, o primeiro episódio deve ser nessa aí, o segundo desse, papai, vai juntar esses aqui pra outro. Cara, o Apple de latão tá sensacional, galera. O Apple tá alinhado com a Baroque Works aqui. Tá alinhado. Isso é uma decisão boa. A saga é a saga da Baroque Works. O Apple aparece de atravessado no mangá, sem ligação alguma, se eu não me engano, com a Baroque Works, e vira um inimigo ali, papá, mas não conversa muito com a saga. Aqui disseram, pô, um rei filiado a uma associação, tendo como amiguinho uma associação criminosa, faz sentido. O rei dá fundos, pode usar uns bônus da nossa associação. Então o pacto Apple e Crocodile faz sentido e casa o Apple aos principais inimigos dos Mugiwaras aqui, que é a Baroque Works. Sensacional, excelente decisão. E a Nico Robin dá a Akuma no Mi dele na hora. Ele dá de presente, ó, vamos dar de presente. Ele come a Baku Baku no Mi na hora. E isso é bom. No começo eu não gostei, mas quando eu vi ele abrindo o baú, presente pros fãs. Colocaram o exato design da Akuma no Mi dele, que foi produzido nos últimos anos aí pela One Piece Magazine volume 9. Essa Akuma no Mi, a Baku Baku no Mi, não tinha no mangá. Isso é de material extra de One Piece e nem pelo Oda é feito. Essa fruta aí foi aprovada pelo Oda Design, mas foi feito por outro ilustrador na One Piece Magazine volume 9. E usaram. E eu vi o que saiu daquela revista ganhando forma e toque na tela. Como eu disse, usam toda a literatura e são presentes pros fãs. Pros fãs que estão atenados em tudo, né? Se você quer estar atenado em tudo, tem que se inscrever no canal. Cara, a personalidade dele asquerosa, muita piada com comida. O cara queria comer a Robin, comer a Robin, gulosão aí, gulosão. Eu até lhe entendo. Agora vem uma crítica, galera. Drum ficou muito limitada no live action. Drum pareceu mais uma vila. Só que a gente tá entrando agora nos âmbitos de ilhas. Drum tá muito pequena, Drum no mangá é explorado várias vilas de Drum. Aqui a ilha inteira soou como se fosse uma vila só. Isso é muito pobre, não gostei. E temos a subida do Luffy, a torre, muito menos impactante do que foi a subida dele ao castelo do Apple carregando a Nami no mangá. Teve um impacto sim. Mas no mangá foi maior, porque no mangá teve a própria luta com o Apple, que já começou com o Luffy tentando subir com a Nami doente. Os Lapans, que são os coelhos ursos de Drum, atacam a galera, o Luffy tem que lidar com os Lapans. Galera, é agora onde eu queria chegar, porque não criaram o Karu? Cadê o Karu? E cadê os Lapans? Um Lapan aparece, sua cabeça ali, como se fosse um troféu de caça lá numa cabana, mas não aparece o Lapan. Não aparece não só o Lapan, várias criaturas fantásticas estão sendo cortadas do live action. É problemático CGI, é problemático animar criaturas fantásticas que tem aos montes em One Piece. É problemático, é desafiador. Então estão cortando criaturas fantásticas, fazendo só uma menção a ela. Espero que com a renda que a obra ganhe, que o live action ganhe, ela consiga mudar isso. Na terceira temporada que vai se passar em Alabasta, a Vivi vai reencontrar o Karu. Então, finalmente, vamos ver não só o Karu, como o esquadrão dos Super Patos
animados. Como é que vai ficar aí o Karoo? Nessa temporada investiram tudo no Chopper, que sim, tá legal, gostei do Chopper CGI, quase criaram todo cagado, mas o Oda chegou lá, disse não, iam criar um Chopper realista demais. O Oda disse, não senhor, crie como um ursinho de pelúcia, Chopper é pra ser fofo, papai. E foi fofo, minha namorada achou fofo, as meninas da internet acharam fofo, eu achei fofo. E eu gostei muito que enquanto o Luffy tá em Drum, o Smoke e a Tashigi estão em outro rolê paralelo, contra a Baroque Works também. Pois no mangá, o Smoke captura sim o Mr. 11, só que não é mostrado como ele captura. Aqui aproveitaram os personagens. Até mesmo fracotes tem um tempo de tela e desempenho considerável. Eles dão espaço para todos os personagens e atores performarem. É por isso que a Nami aqui luta mais que no mangá. Porque todo mundo luta mais que no mangá. Até quem nem sequer existe no mangá luta mais aqui no live action, que foi a criação da Miss Terça-feira. Miss Terça-feira é só citada no capítulo 155, nunca apareceu, o Oda nunca desenhou, a galera do live action criou ela, abordou ela, fez uma luta legal do Smoke com ela, que é a que joga a bolinha de beisebol. Cara, olha isso. Live actions geralmente conflitam com a obra original, porque os showrunners, os roteiristas, às vezes querem ser mais que o autor. Aqui, esse é tão fiel, bebe tão da literatura, que ele tá fazendo uma coisa que nenhum outro fez. Ele tá completando lacunas da obra original. A Miss Terça-feira ganhou vida, ganhou conceito, e já foi abraçada pelo Oda, e sanou o título que tava lá vago no mangá. Eles criaram o personagem no live action. E ele agora existe na literatura, na mídia de One Piece, com o rosto, com o cara, com o nome, meu amigo. Passado do Chopper fez chorar, então tá incrível. Esse é o flashback que eu mais choro no mangá. No mangá eu me acabo de chorar. Aqui no live action fez chorar, eu chorei, minha namorada chorou, você deve ter chorado. Choramos muito porque foi bom, foi muito bom, foi emocionante. Eu acho que o melhor ator de todo live action deve ser o Hiruluke. O Hiruluke atuou bem demais, cada palavra penetrava em mim. Sem muito o que acrescentar no passado do Chopper. Foi incrível, foi maravilhoso, foi uma aula de vida, uma lição de emoção. Parabéns, live action. E o exército do Upple, galera. Enquanto o Upple vai lutar no castelo, ele cria um exército com a Bakubaku no Mi. Porque aquilo que ele come, ele consegue misturar, como se seu corpo fosse uma fábrica, e vomitar. Aqui ele faz um exército todo zoado, com máquinas, com quimeras. Nossa! E isso é praticamente... Isso é a cara de um projeto descartado pro Oda. No mangá ia ser assim, mas o Oda não fez. Mas no live action, vamos aproveitar, Oda, vamos aproveitar. Cara, o compromisso desse live action é o melhor live action, é um compromisso insano. É um compromisso insano. E vamos aprender os acertos desse live action, deixar de ficar cego aí pro guerra cultural, ficar olhando se é um bingo, se... Não! Percebam que ele tá compromissado, ele tá fiel à essência do One Piece. Eu acho que eu não vou nem explicar o que é essência nesse vídeo, porque eu vejo tanta gente repetindo isso aí como papagaio, sem saber o que é. Ah, não tem a essência... E não sabe explicar o que é essência. Acho que eu vou deixar a galera passando vergonha mais um tempo, mas depois eu trago um vídeo sobre o que é essência. Mas Tassiano, não tem espaço pra refazer... Ah, beleza, o Oda descartou. Se o Oda descartou, é porque o Oda queria contar a história de Drum como era no mangá. Aqui não tem espaço pra alteração. Meu querido, o Oda já contou 2 versões da história de Drum. Drum já foi adaptado para um filme especial, onde o Oda aproveitou e fez uma releitura adicionando e criando o irmão do Upple e uma Akuma no Mi só para o filme. A história toda misturada, toda zoeira, toda descronológica, com o Nico Robin Frank já no arco do Chopper, nesse filme. O Oda tem cabeça aberta para releitura, para reaproveitamento, para adaptação. Então sim, o exército do Upple mesclado, como foi feito aqui na adaptação e não foi feito no mangá, é um ponto positivo pro live action. E a luta do Upple, cara, sendo decidida pelo Luffy fechando a boca dele e a Vivi também fechando a boca dele, ele explodindo a própria boca, por mim já podia ter derrotado o vilão com isso. Adorei. Ah, Vivi pegou o frag, Vivi tem nada a ver com a finalização do Upple. Não, meu amigo, uma das coisas que eu critico em One Piece é que Luffy rouba o envolvimento emocional dos personagens. O personagem tem envolvimento emocional com o vilão, no lugar daquele personagem dar o golpe final ou finalizar o vilão, é o Luffy
que derrota o vilão no lugar dele, que rouba esse envolvimento emocional mesmo sem nem conhecer o vilão. Aqui, Vivi dando um golpe final, que não foi final, né? Junto com o Luffy, cara, Vivi tava ligada a um conflito, a uma ligação emocional na sua trama com o Apple. O Apple rei, o pai dela rei, a treta que houve lá no Levery, que o Levery, meu amigo, já se aproveitaram de muito material no mangá. Nossa, esse Levery tá muito melhor do que o do mangá, porque o Oda já tá com os líderes bem frescos na cabeça, já que aconteceu esse arco recente, numa recente que eu falei alguns anos atrás aí, que ainda é recente nos padrões One Piece. Levery foi insano. E sim, a Vivi tinha esse envolvimento com o vilão, então ela merecia participar do golpe final. Mas não foi golpe final, né? Por isso que eu digo, o bingo não soa tão bom. Tiveram que carimbar a cena da bandeira, que é icônica no mangá, mas no mangá continua bem mais icônica do que como foi feito no live action, o Luffy se sacrificando pela bandeira do Hiruluki. E o golpe final do Luffy foi a coisa que eu achei mais tosca do live action. Que o Sanji pega o Luffy, e eu amo esse ataque do Sanji, não confundam. É o Power Laer, que ele... Power Laer, que ele gira o pé, ele joga, ele dá um bicudo que a pessoa vai voando que nem um foguete. Mas eu acho que aqui na gravação foi desincronizado com o CGI das mãos do Luffy esticando com o chute do ator do Sanji. Eu senti que não estava sincronizado no efeito especial, eu não senti a força, que o chute estava forte para arremessar o Luffy como ele foi arremessado. Não senti isso, achei meio tosqueira assim. E também não tô gostando tanto desse Zoro Porta. O Zoro sorria mais, ria mais, o Zoro era mais descontraente no início de One Piece. Depois é que ele vai ficando mais casquento, mais porta. Aqui, toda a cena do Zoro, ele tá bem porta, ele tá pousando, tá... não curti tanto não. Mas sim, arco de Drum finalizado e a cena épica do final da Vivi revelando quem é o Mr. Zero, que ele é o Crocodile, e tivemos esse final previsto aqui no canal. Cara, eu tenho visão, diretor, eu quero dirigir alguma coisa, porque eu colocaria assim. E colocaram Joey Manganiello aparecendo no final e nos convidando ao perigo. Crocodile. E ainda teve a sombra do Banana Wani. Banana Wani é meu animal preferido de One Piece, e meus amigos, eu quero que ele apareça. Tem que aparecer o Crocodilo Banana. Próxima temporada, não me venham com easter egg não, eu quero o bichão, eu quero a banana entrando no live action de One Piece, o Crocodilo Banana, Banana One, vocês têm que conhecer se vocês só estão acompanhando live action, vocês têm que conhecer esse bicho que ele é legal demais. E galera, ocultaram a recompensa do Crocodile, botaram apenas recompensa cancelada. Uma coisa que o Oda se arrepende no mangá, né, que o Oda já marcou as recompensas dos Chichibukais congeladas, mas que ele não tinha ideia da progressão de poder que a obra de One Piece iria. Então algumas recompensas congeladas ficaram meio baixas para Chichibukai. Aqui não botaram a recompensa, só disseram recompensa cancelada. Bom, de todo jeito, Crocodile tá incrível, live action tá incrível. Cara, raramente eu dou 10 a algo porque nada é perfeito, mas perfeição, pelo compromisso, perfeição vem na minha cabeça direto, quando o assunto é essa segunda temporada do live action. E minha luzinha já apagou aqui. Vídeo gigante, espero que assistam até o final, e se assistiram até o final, coloquem aí hashtag live action sensacional. Ficando por aqui, até o próximo material do canal, tamo junto e valeu!